Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso tema de hoje, do Centro de Estudos, Pesquisas Psicobiofísico. O tema de hoje é mais um diálogo e uma troca que nós poderemos realizar nesta noite, falando sobre algo que muitas vezes as pessoas não gostam, que temem, que se escondem, que fogem, mas que na verdade é um fato inexorável para qualquer um de nós. Um dia iremos passar por ele. E nós temos a opção de decidir se iremos passar bem preparados ou se iremos passar ignorantes nesse processo. O que vai mudar na realidade para cada um de nós será justamente o nosso conhecimento que nós teremos sobre esse tema ou a nossa ignorância. Somente isso. Nada mais irá mudar, porque eu posso garantir a cada um de vocês que se vocês analisarem a vida de vocês hoje, ela continuará extrafisicamente muito parecida com a que é hoje. Fazendo uma média que você poderá aí calcular, você terá estará um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Somente. Então você não se assustará na realidade. O que pode lhe assustar de verdade, é a sua autocorrupção, é a sua mentira sobre você mesmo. Se você mente para você aqui e agora, realmente a dessoma pode ser uma grande surpresa para você. Mas se você não faz isso, você não terá grande surpresa. Você reencontrará conhecidos, você desfrutará do prazer da satisfação de estar em um ambiente ao qual ele é receptivo, cooperativo. Então você vai estar, vamos dizer assim, na sua praia. A realidade é essa. Agora, se você é uma pessoa que mente sobre si mesmo, vai ser difícil. Porque como negar a você mesmo diante de você estar desnudo no extrafísico? Lá não tem risos falsos, abracinhos falsos. Lá você é você mesmo. Não tem como fingir, não tem como negar. Você vai se cobrar a tal ponto que você vai se enfrentar consigo mesmo. Então a única, na realidade, dessoma desconhecida é quando você se desconhece. Aí se você não se conhecer, a coisa está difícil. Muito difícil. Você vai realmente defrontar-se do outro lado com um estranho. E esse estranho é você mesmo. Como tratá-lo nesse momento? Você vai poder, se defrontar do outro lado com sua ignorância a respeito desse tema. Mas quanto tempo você perdeu que poderia ter conhecimento, ter estudado, ter buscado respostas para estar preparado quando chegasse lá? Então, assim, não existe surpresa ao dessomar. Não existe. Por mais que nós venhamos a querer dizer, vai ter uma grande surpresa, não terá não. Pode relaxar. Assuma, olhe-se no espelho hoje, quando chegar em casa. Pergunte para você, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo da minha vida aqui? Se você disser para você com toda seriedade, poxa, minha vida aqui é uma droga, não presta? Pode dizer, quando eu dessomar, minha vida vai ser uma droga, não vai prestar muito. Se você estiver satisfeito com o que você faz aqui e agora, plenamente em gozo do que você está executando e vivendo, você pode ter certeza e pode dizer para você mesmo, eu irei ao meu céu. Porque nem existe o sétimo, nem o sexto, nem o oitavo. Existe o seu. Aquele que você conquistou e conquista a cada dia, pelos seus atos, pelo seu próprio autoenfrentamento, pela sua busca de si mesmo. Este é o céu que você vai encontrar. Agora, se você tem tudo isso em negação em relação a você mesmo, você também se encontrará um belo inferno. Porque eu não acredito que uma pessoa que nega a si mesmo e que não consegue conviver consigo mesmo, pelo menos uma hora, sozinho, consiga viver consigo mesmo, enfrentando-se no extrafísico com sua própria consciência. Eu acho muito difícil. Então, assim, nós abrimos hoje esse diálogo para que nós possamos tirar aquelas dúvidas, porque para minha surpresa, na busca de alguns questionamentos que eu fui lá na internet buscar, eu
eu me abismei como é medíocre as perguntas das pessoas sobre a dessoma, sobre a morte. É muito medíocre, é muito infantil, é para lá de ABC. Então, para lá do jardim, muito mal. Sabe, Gugu Dadá, está terrível. Procurei algumas outras obras que pudesse também ter algumas perguntas, até para nós termos um upgrade, né, das nossas diálogos aqui, pudesse melhorar, aprofundar a questão, e também não encontrei. Então, assim, vamos nos valer das nossas próprias necessidades, das nossas próprias dúvidas, e vamos retirá-las, porque, no fundo, o mais importante desse nosso encontro de hoje são as nossas dúvidas, não é as dúvidas dos outros. Afinal de contas, quem vai dessomar amanhã serei eu, será cada um de vocês, e cada um terá uma morte única. Não será semelhante, pode ter certeza. A técnica de dessoma é a mesma para todos nós. Agora, como dessomar é único para cada um de nós. Não existe duas dessomas iguais, nem que as duas pessoas sejam gêmeas, de forma nenhuma. Ela é única. Então, vamos nós nesse processo? Podemos começar? Todo mundo tem pergunta aí? Eu vi que eu estou lascado, não ia perguntar em nada. Mas tudo bem, vamos nós. Aí, começamos? Quem dá a primeira pergunta? Não é leilão, mas quem quiser dar aí, estamos à espera. Vocês vieram para cá pensando que eu ia falar? Rapaz, tá ruim. Vamos lá, gente. Ninguém tem pergunta? O dia? Eita, agora vai baixar. Eita, cosmos difícil. Vou jogar os búzios daqui para ver. Ó, minha querida, veja só. Se nós tivermos lucidez, tá, em várias obras que nós lemos, você pressentirá. Agora, precisar o dia exatamente, isso é impossível. Porque existe uma coisinha que você pode ter, que é a chamada moratória. Ou seja, você pode ter vindo, vai dessomar hoje, mas devido a um grande atacado que você fez dentro da sua programação existencial, tá? Programação existencial, vou traduzir para vocês em missão. E qualquer termo que eu disser aqui que vocês não sabem, pode perguntar que a gente vai traduzindo os sinônimos, já que nós usamos muito neologismo. Então, dentro do processo da programação existencial, você pode ter cumprido tudo bem legal e ter cumprido em um menor tempo. Então, você tinha 60 anos para cumprir aquilo, você fez em 50, ficou com 10. Você tem a opção de dessomar antes ou de aproveitar esse tempo, ganhar um upgrade, fazer uma moratóriazinha, ganhar 10, 20 anos a mais, e ao invés de ter uma próxima ressoma, você já vai aproveitando para resolver nessa mesa que você está nessa vida. Então, é muito difícil precisar o dia. Mas, tá, vários processos, em vários livros escritos por vários conscientes, eles dizem, se a consciência tiver lucidez, estiver atenta ao seu próprio processo, ela vai ter sinal da dessoma dela. Tem um caso de ficar de meu pai, e no sábado o seu José foi lá em casa, e ele já estava notando que a energia dele já estava bem frágilzinha. E eu disse, eu não estou notando, que meu pai realmente disse que estava faltando as coisas, né, que ele estava com câncer, já na terminal. Aí ele chegou lá em casa no sábado e disse assim, Norma, a tua avó está aí com teu pai, a mãe dele, e Napoleão Laureano estão avisando que não vai passar da segunda, no máximo, mas da segunda pode estar na agulha. Aí ele disse, se tiver alguém fora, prepare. Aí eu chamei meu irmão de Salvador. Na segunda-feira, dando leite a meu pai assim na boca, bem, começou a tossir e desencarnou ali na hora. Na segunda-feira. Porque aquelas entidades estavam ali e avisaram, né, para preparar o pessoal. Aí eu comecei a preparar. Correto, é um processo, né, que no caso tinha alguém que tinha uma clara evidência, que pôde visualizar, as consciências entraram em contato e informar. Nem todo mundo tem esse privilégio, né? Mas pode acontecer? Pode, é um fato também. A pessoa pode ter um equívoco quanto a isso? Pode. A pessoa pode olhar para você está com um duplo etérico bem fininho, tá certo? Mas não quer dizer que você vai dessomar naquele momento, tá certo? Pode ser um momento que alguém esteja sugando, pode ser um momento de baixa energética seu, você pode estar doente de outra coisa e de repente o duplo etérico ele se refazer e você voltar a uma estabilidade normal e viver mais vários anos aí. Mas vamos lá, quem quer perguntar mais? Vocês não têm dúvida sobre a dessoma. Isso é bom, acho que eu falei tudo logo no início. Está bem demais. Nada, está todo mundo ótimo para
falei, eu sou leiga, estou ouvindo pela primeira vez. Então, é uma coisa que, uma dúvida que eu tenho em relação, no caso da dessoma, é o seguinte, porque algumas pessoas demoram muito tempo para dessomar. Essa peste devia morrer logo, né? Não, e aí deixa até sofrendo, né? Não, exatamente, não dessoma de jeito nenhum, ficaria ali. E outras mal nascem já. Já dessoma um bichinho. E outras, algumas muito cedo. Então, na minha dedução como leiga, acho assim, que aquela pessoa já cumpriu, eu acho que eu entendo assim, que quando nós viemos para cá, quando a gente nasce, todo mundo sabe, vai nascer no dia tal, mas eu acho que a gente tem o dia de morrer também. A gente não sabe, graças a Deus, quando é, porque senão ia ser um horror, né? Isso é muito bom. Não sei se ia ser, porque ia ser um desespero, pô, tá faltando tanto tempo, eu tenho que morrer, um negócio meio chato, viu? Mas eu acho que a gente tem um dia certo de ir. E aí só lá que vai saber. Mas assim, porque tem algumas pessoas que passam um período tão pequeno e vai, talvez eu acho que já cumpriu o que tinha que cumprir e vai embora. Mas aí você falou assim, não, ela pode ir, mas ela tem que, como você falou? Ressomar, é o reencarnar, também é um termo. Exatamente, para de repente acabar de terminar o que deixou para resolver. É isso mesmo? Pode ser assim? Pode ser assim, tá? Quase isso. O caso é mais complexo aí do que você colocou, porque não é somente um processo de dessoma. Tá? Então, veja só. Dentro disso existe uma complexidade infinita que não dá para nós abrangermos o processo de uma dessoma, de forma nenhuma. Porque, veja só, para alguns pais, a dessoma de uma criança pode ser um aprendizado. Então ela vem, dessoma cedo e serve de lição para os pais. Pode ser um vínculo kármico de alguma relação entre eles, que é necessário os pais passarem por aquela perda, aquele sofrimento, de meu filhinho e tudo mais. Tá? Então, como também pode não ser nada, pode ser realmente o cumprimento de um finalzinho de algo que ela precisava. Mas se você pensar, nós temos não só um veículo de manifestação, nós temos 4 veículos. O veículo físico, o corpo energético ou duplo etérico, o psicossoma e mental soma. Algumas consciências, elas precisam ressomar e tomar o choque desse veículo físico para que elas possam despertar do outro lado. Por quê? Existem consciências que mesmo dessomadas, elas acreditam estarem vivas e sofrem de patologias, de doenças. Elas sofrem de dependências químicas, como fumar, comer, beber, tá? Como de outros problemas psicológicos muito mais graves. E estas coisas tendem a deformar estes veículos de manifestação dela. Entretanto, se ela vem, sofre esse choque, ela desperta, ela muda essa energia, ela pega um novo veículo, com a formação nova energética, e nesse atrito e rompimento, é como se a mente dela pudesse ter uma abertura. E ela vê outras coisas e a partir dali ela começa, ao invés de terminar a missão dela, né, vamos dizer assim, ela pode recomeçar um novo processo de aprendizado. Mas o processo da ressoma, ele tem por objetivo nossas autossuperações. Ele tem por objetivo o nosso autoaprendizado, nosso autoconhecimento sobre nós mesmos, independente se a vida ela é de um dia ou se ela é de 100 anos. O mais importante está na relação, o processo com a autoconsciência do processo do aprendizado. O importante é o peso dessa relação dentro da experiência que aquela consciência intrafísica, no caso, quando ela ressoma, ela reencarna, ela vai ter. E quando ela, ao dessomar, que passa a ser uma consciência, ou uma consciência extrafísica, ou um espírito, ela passa a ter do plano extrafísico. Porque na realidade, nós não morremos nem nós nascemos. A vida é uma só, ela é eterna. Nós simplesmente, vamos dizer que nós damos um mergulho e saímos do mergulho por algum período. Então vivemos esse processo. E nesse processo, nós somos que temos, por definição cultural, tradição e tudo mais, a questão da dessoma ou a questão da morte. Era muito mais cultuado nas civilizações antigas o processo da dessoma. A morte não era. Com o desenrolar das sociedades, com as filosofias, os interesses e em outros processos, passamos a desvalorizar a morte e passamos a valorizar o nascimento. Mas era muito, por quê? Porque no processo do aprendizado, acreditando-se no processo da dessoma e no retorno a esse todo, é muito mais importante você voltar para casa, não é? E quando você retorna para essa criação, dentro desse processo extrafísico, para a sua morada realmente, que você tem todas essas
essas qualidades das quais você pode usufruir, é bem melhor. Agora, dizermos que fulano tem tal missão, o tempo de missão dele é determinado ou não, é muito difícil, porque é complexo. Dá pelo menos para pegar um fiozinho, para começar a pensar nesse processo? Então a coisa é muito complexa nesse aspecto aí. Agora, fulano deveria continuar mais porque era uma criança, morreu como criança? Não. A experiência daquela consciex ou consim era necessária até aquele período, desde que aquilo promova ela, autossuperação, autoconhecimento, desenvolvimento do seu processo evolutivo. Ela vai ter a Auri, né, as suas experiências, os pais vão Auri outra, a família outra, em todo o contexto vai aprendendo com essa fase. Uma vida intrafísica longa tem um grande objetivo. Se você tem uma vida hoje de 100 anos, você pode aprender tanta coisa. Mas infelizmente acontece o que você coloca aí. Poxa, se eu soubesse que era amanhã eu tenho que correr tanto para fazer as coisas. Mas se você se planejar, você não precisa correr muito. Você está correndo atrás de quê? Já se perguntou sobre isso? A minha busca é o quê? É o meu autoencontro comigo mesmo? Ou é simplesmente adquirir o que a sociedade institui aí, o que o sistema manda eu consumir, o que eu quero consumir? Porque no fundo, quando fecharem o túmulo, tudo isso ficou. E só restará a sua consciência. E o que é que você está levando com ela? Lá você não levará seu carro, lá você não levará seu status, lá você não levará ninguém da sua família mais, lá você não levará seu ouro nem seu tesouro, mas seu conhecimento e sua experiência na vida intrafísica, suas habilidades. Se chegar lá sem habilidade, vai ser um pedinte da fila do SUS. A fila do SUS aqui é grande, lá pode botar 1000 vezes maior. Então você vai ser dependente dos outros lá. Lá você vai ser uma criancinha de braço, onde consciências aptas e maduras irão tomar conta de você, limpar sua bundinha, dar uma madeirinha, entre aspas, né? Isso eu estou usando de analogia, para que você possa viver lá, até que você aprenda e deixe de rastejar e passe a andar. Mas você não pode aprender isso aqui? Você não pode pegar esse conteúdo, estudar, aprender, saber? Porque na pior das hipóteses, você estará preparado quando dessomar. Mas quando dessomar não acredita em nada disso, acaba tudo. Beleza, se acaba tudo, você também não perdeu nada. Mas, se continua, aprenda. Porque quando você chegar lá, vai ter um referencial. Quando você foi para a China, teve algumas dificuldades? Ou não? Sim. Pois é, imagina quando você dessomar, se você chegar lá e não souber nada de lá. Quais dificuldades você terá? E essas são verdadeiras, vão durar mais. E o que é saber de lá? Saber o que é que a gente precisa saber? Pois é, né? O que é saber de lá? Saber de lá é uma boa pergunta, porque também é algo complexo. Porque lá existe uma sociedade como esta aqui, diferenciada pelo processo de sintonia das suas próprias vibrações, da sua própria sintonia com aquele grupo. Como eu disse, é o grupo no qual você sintoniza e vai cooperar com você, então não há competição, existe cooperação. Você se sente satisfeito, os outros vão compartilhar com você. Lá você vai ter o próprio amadurecimento. Então, uma tecnologia dessa aqui, de informática, que hoje está bem mais avançado, segundo algumas informações do extrafísico, você já vai poder aprender, para no caso de uma ressoma, quando você voltar, né, já atualizado com as novas tecnologias, senão você vai ser um idiota, porque se você não aprende hoje a mexer nisso, você já tem N deficiências, então você precisa se atualizar nesses processos, e dentro desses processos, volto a dizer, o mais importante, o seu autoenfrentamento. Lá as pessoas vão estar toda hora colocando você com você mesmo. E você também vai querer buscar esse processo dentro dessa relação. Agora existem umas zonas lá, né, como existe aqui. Não existem as nossas comunidades pobre aqui, não existem os nossos guetos de drogas, prostituições e tudo mais, que são zonas que nós procuramos não frequentar ou não gostamos de ir porque sabemos que tem perigo e tudo mais. Lá também existem essas regiões, existem essas pessoas, existem, aliás, essas consciências que formam esses guetos por um padrão vibratório delas. E você pode se perder lá. Da mesma forma. Por quê? Porque quando você dessoma, existe a possibilidade, poderá existir a possibilidade de você ser acolhido em uma colônia extrafísica. Uma colônia extrafísica é tipo o nosso estado, Paraíba. Então existe uma colônia extrafísica. A colônia extrafísica mais conhecida é Nosso Lar, devido ao filme que passou, uma obra psicografada por Chico Xavier, então é a mais falada, todo mundo acha que quando dessomar no Brasil vai para Nosso Lar. Uma grande besteira e mentira, ninguém vai para Nosso Lar assim tão fácil.
Nosso lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, tá? E muito provavelmente a maioria das pessoas que ali moram geograficamente falando e dessomando realmente pode ir para lá. Nós temos outras por aqui, tá? Temos outras colônias por aqui e outros postos de assistência. Então você dessomando, você está no Nordeste, muito provavelmente terá uma colônia aqui, se você tiver a possibilidade de ir para lá. Mas nesse processo todo, então, a vida de lá é tão complexa quanto a daqui. Não é tão simples. Ninguém vai ficar lá adorando deusinhos, tá certo? E nem tendo 1000 virgens. Tá? Então isso daí não vai acontecer, certo? Você vai chegar lá, vai se enfrentar, vai ver suas deficiências, vai ver sua necessidade de aprendizado e vai fazer isso. Aí você pode perguntar, poxa, e por que disso de novo? Meu filho, porque você está marcando passo aqui. Você pode fazer todos esses aprendizados. Em uma única ressoma sua, você pode evoluir o suficiente para não voltar mais aqui. Mas o que é que nós fazemos? Fazemos isso? Nós buscamos o exterior. É o carro, é a profissão, é o dinheiro, é qualquer outra coisa. Mas esse conhecimento de si, essa autoanálise, esse desvendar-se a si mesmo e assumir os nossos processos de sombras e os nossos animais internos, nós não fazemos. Nós mentimos para nós mesmos, somos grandes mentirosos no nosso processo de encontro conosco mesmo. Se você quer saber quem é você, faça uma pergunta simples. Eu casaria comigo? Eu conseguiria conviver comigo mesmo? Reverta, olhe-se e dê uma resposta sincera para você. Se você responder que sim, que bom. Talvez não seja todas as pessoas que estejam aptas a conviver com você, mas você já tem um grupo, com certeza, que estará apto, porque você já está apto a conviver consigo mesmo. Se você disser não, por que você está obrigando o outro a viver bem com você, exigindo do outro aquilo que nem você se dá, nem você se oferece, que é o seu próprio bem-estar íntimo consigo mesmo? Então isso é o autoencontro nosso no processo das nossas dessomas. É os nossos encontros e desencontros com aqueles com os quais um dia nós atrapalhamos o caminho. Atrapalhamos por infantilidade, por imaturidade, atrapalhamos porque não queremos nos conhecer. Atrapalhamos porque somos donos da verdade e queremos impor a verdade ao outro, quando na realidade essa verdade não existe. Nem para nós, nem para o outro. Porque ela é relativa. Ela depende de N fatores. O que hoje é verdadeiro para um pode não ser para o outro e amanhã vice-versa. São aprendizados no nosso processo de crescimento, de vida e de soma dentro dessa experiência. Alguma mais? Eu acho que uma coisa que a gente podia falar é sobre a morte antecipada. A gente fala que um dia nascer, um dia morrer, mas muitas vezes eu já ouvi falar aqui sobre a possibilidade da gente interromper o processo da dessoma. E aí, vocês acreditam nisso aí? Alguém pode morrer antes do tempo que nasceu? Ela perguntou se teria um dia para dessomar. Eu disse que talvez, se prestar atenção, se percebe isso. E dessomar antes da época. Será que pode? Suicídio. Suicídio é um dos. O que mais? Você já foi levando já o pé? Deixa o pé melhor. E acidente. Sim, também. Quais acidentes mais nós podemos ter? Erro médico também pode ser. Eutanásia pode ser. Cumprindo os seus deveres de casa, pode antecipar, se quiser. Também. Estiver fazendo muita coisa errada, sair do seu programa evolutivo. Conscientes pode também. Pode também, é uma possibilidade. Então vamos nós, vamos ver as várias possibilidades. São N possibilidades. A possibilidade mais comum, e para todos nós que aqui estamos, não se assustem, eu diria que, pelo menos aí no contexto social e nosso, óbvio, analisando cada um a si mesmo, né? 90% somos suicidas. 90% somos suicidas. Nós geralmente dessomamos antes da nossa época. Por quê? Primeiro, uso alcoólico diminui. O que é que acontece com o uso do álcool quando você usa o álcool? O nosso duplo etérico, ele possui uma tela que reveste ele, que protege ele, para que essa energia ela não se perca. E ao você ingerir várias bebidas alcoólicas, ela tende a romper seus chakras,
e criar um processozinho de rompimento e essa energia ela sair em maior quantidade. Então você pode criar um dano nesse processo, tanto no chakra como na tela, romper isso e diminuir esse período. Uso de drogas, pior ainda. Você rompe todo o corpo, tá certo? No processo energético, esvai isso, esgalça. Na realidade, você perde energia, morre antes da hora. O acidente é um dos fatos, irresponsavelmente, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque assim, multa existe para você não correr tanto no seu carro. Mas na realidade, isso serve ao processo do sistema. Vocês já notaram isso? Já pensaram nessa possibilidade? Meu carro corre a 300 km. Mas por que, se a lei diz que é 180? Se o governo tem o poder na mão, por que ele não chega lá e não diz, ó, só fabrica carro agora com velocidade até 180? Por que voltam 300? Aí nós, irresponsavelmente, tá certo? Assumimos a direção e dela fazemos uma arma. E corremos 300, 400. O que botarem lá, a gente empurra o pé para fazer o teste, né? E num desses testes nós vamos num acidente desse e antecipamos também o nosso processo. Por quê? Porque somos livres. Temos que ser autorresponsáveis conosco mesmo. E aí nós demonstramos todo o nosso processo de imaturidade. Porque não somos nem responsáveis por nós mesmos, pela nossa vida. Não temos o dom de criarmos os nossos próprios veículos de manifestação e, responsavelmente, também destruímos eles facilmente. Então, essa coisa pode acontecer? Pode, é uma das possibilidades. Estados emocionais irritados, descontrolados, estados psicológicos de monoideias, de vingança, de ódio, de raiva, consomem uma energia terrível, rápido. E isso, se você ano a ano cronifica isso no seu processo, você diminui seu tempo de vida também. Então, todos esses fatores e muitos outros que nós podemos aqui analisar, passaríamos a noite, levam a uma antecipação do seu processo de dessoma, normalmente. E você acha que está dessomando no dia certo, na hora certa, dizendo que a culpa é de deusinhos. Mas não é de deusinho nenhum, é culpa sua mesmo, seu irresponsável, imaturo e inconsequente. É uma coisa simples. Agora, quem gosta de ser chamado de imaturo, irresponsável e inconsequente? Eu sou adulto, responsável pelos meus atos. Mas não observamos que, pela nossa ignorância, pela nossa imaturidade, nós fazemos isso todo dia, sabe? Nosso corpo não precisa de tanta alimentação. Para vocês terem uma ideia, e aí existem várias tabelas, mas óbvio, respeitando cada um individualmente, vamos pegar o padrão normal da nutrição. Nosso corpo precisaria de 200 gramas de carne por semana. Dá 2 pedacinhos de frango para você comer por semana. Existe pessoa que vai para um rodízio de churrascaria. Você acha que isso não desgasta o seu corpo energético? Você acha que isso não antecipa a sua dessoma? Repita isso várias vezes para você ver. O seu corpo tem que fazer um esforço imenso. O nosso coração aguenta um bombear, salvo engano meu, viu? Desculpe se eu estiver errado, são de 1.500 toneladas. Você já imaginou o que é um infarto do coração por um processo de raiva? É 1 tonelada maior do que essa, pessoal, para estourar um coração, para romper os vasos dele. E existem pessoas aí morrendo de raiva por infarto do coração. Imagina a força que ela botou ali. Imagina se ela pegasse essa força para fazer alguma coisa em prol dela mesma, para evoluir. O quanto ela evoluiria. E aí as pessoas dizem, não, mas foi natural. Natural nada. Seu coração está preparado para isso, meu filho. Como é natural, você extrapolou o limite dele. Nosso fígado ele se recompõe normalmente, várias vezes durante a nossa vida, enquanto nós estamos aqui vivendo, ele é um órgão que está sempre novo. Imagina uma pessoa que bebe e morre de cirrose, que o coitado não tem mais condições de se recuperar. O que foi que ela fez? Aí as pessoas têm pai, mãe, irmãos e dizem, não, o bichinho era tão bom, deve estar no céu. Tá, eu sei no céu onde ele está. Você não consegue nem enxergar os outros, nem as consequências dos outros, não enxerga nem a si próprio. Como é que você quer ter maturidade para entrar em outros processos evolutivos ou para aprender a dessomar? Aí sim, nesse caso a dessoma ela não é muito legal. Você está sendo ignorante dos processos da vida. Você nunca analisou a vida para saber como é dessoma. Isso é que assusta nas pessoas. Isso é o que nossa ignorância nos dá, que é o temor da morte. Por isso tantas consciências intrafísicas, nós que aqui estamos e outras, que estão socialmente vivendo aí, temem a morte. Por isso. Porque no fundo, cada um de nós sabemos a nossa responsabilidade
e as nossas irresponsabilidades para com esses nossos veículos. E estamos cientes disso porque nós somos já, quantas ressomas nós tivemos? Nós não somos mais nenhuma criança, um ser, uma consciência tão imatura assim. Nós já temos discernimento e, no mínimo, deveríamos utilizá-lo. Mas não utilizamos ele. E não utilizando, sofremos as consequências. Mas igual nossas crianças que temos em casa, não queremos assumir as consequências disso. Você não quer assumir a raiva que você tem, o ódio que você tem, o mal-estar que você está, você não consegue se ver. Estoura um monte de doença no seu corpo para esconder essas porqueiras que você não está acostumado a falar, e se você fala, você é mal educado. Tem um monte de gente que vai taxar você de mal educado aí. Mas você está preocupado com o que os outros vão dizer. Bota os outros na fossa, dê descarga, despacho para merda. Faça e viva e seja você. Pelo menos você vai ser digno na hora da sua decisão. Você vai poder olhar para si mesmo e dizer, eu sou isso. Pronto, qual é o problema? É muito mais ético, é muito mais valorizado extrafisicamente esse processo. E é muito mais valorizado quem aqui passa nessa ressoma e vive as suas experiências do que aqueles que passam apontando o dedo para o outro frustrado por não fazer. Então existem inúmeras consciências que dessomam, que as pessoas acham que elas estariam muito mal porque aprontaram, fizeram, não sei o quê, mas estarão muito bem do outro lado, enquanto a outra que apontou o dedo e nunca fez, vai chegar lá mal porque nunca fez nada. Vai chegar muito mais frustrada, com muito mais decepção, com muito mais problema para resolver do que o outro, que tentou fazer alguma coisa. Então a experiência é importante. Por isso, a nossa linha, né, dentro das teorias e dentro da filosofia que nós colocamos aqui quando abrimos muitas vezes alguns cursos ou alguns seminários ou palestras que nós vamos dar, está lá, experimente. Agora lembre-se que essa experiência, ela só será promovida pela vida para você. Por mais que você queira, prepare-se. Mas ela só será patrocinada pela vida. No dia que a vida lhe der uma experiência certa, aí você vai saber o que é experimentar. Porque por enquanto, é pura teoria isso daqui. A gente escuta, acha bonitinho, bate palma. Ah, é lindo isso. Mas no dia que a vida lhe cobrar, talvez não tenha palmas, não tenha aplausos, não tenha plateia. Seja você consigo mesmo. E aí somente você vai poder dizer, eu sei o que é experimentar. E terá essa experiência. Mais alguma pergunta? Só curiosidade, o aborto pode ser considerado aí uma antecipação da ressoma? Sim, o aborto pode sim, com todos os processos e complexidades também que existem no aborto. Tá certo? Porque aí pode existir a rejeição da mãe, pode a própria consciência que vai ressomar, ela pode não querer aqueles pais, ela própria pode decidir, pode ter normalmente. Ela vai, recua por eles processos, ela pode recuar porque os pais não querem, ela tem maturidade, diz, olha, eles não querem, eu não vou agora, e sai do processo. Ela pode haver o próprio aborto também natural por questão energética de conflitos entre eles não consegue haver uma conciliação ou uma reconciliação do processo no autoamadurecimento, então há esse rompimento, né? Então existe também esse processo aí dentro do aborto. Não é somente a coisa tão simples como as pessoas falam, até própria da rejeição da mãe quando ela tenta fazer isso. Os casos são bem complexos, geralmente são casos aí sim de relações de karmas muito ferrenhos que as consciências não conseguem se ajustarem e infelizmente nesse embate, por falta de conhecimento, por falta de entendimento maior do processo da ressoma e das ressomas, existe esse processo aí. Sabe? Então é muito assim complexo mesmo no caso do aborto. Algo mais? Voltando ao que você estava falando antes, por que nós somos então dessa forma? Ignorando esse ponto, por tudo que já passamos, por todas as ressomas que já tivemos, por que ainda estamos tão evoluídos? Porque você está dormindo. Você está pensando que está acordado me ouvindo? Você está dormindo aí. Alguém tem um doido aqui dormindo falando e outros doidos ouvindo, achando que estão despertos. No dia que você despertar e tiver lucidez, não mais você estará dormindo e acelerará seu processo evolutivo. Dentro da nossa ignorância e dos nossos sonhos, o maior sonho que nós temos é que somos, e somos realmente, mas não temos a experiência disso, né? Perfeitos. Mas não vai se deixar enganar mais, né? Com tanta facilidade. Não é um processo de se deixar enganar, é um processo de identificação e de sono mesmo. Quando você sonha, você sabe o que é sonho? Sonho, você está lá, está delirando um monte de fantasia suja na sua mente, você se ilude com elas, está lá com elas. É o nosso caso.
Nós achamos que estamos despertos, simplesmente porque falamos alguma coisa, eu acho que você me entendeu, você acha que me entendeu, e se nós formos ver profundamente, nem eu entendi, nem você me entendeu. E dentro disso nós dizemos, eu compreendi, compreendeu nada. Porque cada um vai compreender de forma diferente dentro do processo. E dentro desse processo dos nossos sonhos, nós criamos a nossa teoria, na qual nos acomodamos e dizemos, eu estou muito bem nela, não quero fazer esforço, isso me serve e eu paro o meu esforço. E fico no canto, considerando que aqui está muito bom, eu não quero ir adiante. Nós achamos que vamos conseguir os nossos processos evolutivos, por exemplo, a vida espiritual que as pessoas procuram, né? Eu quero o céu, o sétimo céu, o oitavo, décimo, não sei aí quantos andares tem. Mas querem o céu da melhor forma possível, dizem que fazem práticas espirituais, mas elas não sabem o que é espiritualidade, ela não sabe o que é esse céu que ela procura, ela não busca esse conhecimento, mas acredita no que é falado para ela. Só esse fator de crença que ela traz em si já é uma grande decepção e uma grande mentira. Porque se você for analisar, todas as crenças são feitas para serem manipuladoras, para conter as consciências. São feitas para manipular elas aqui e no extrafísico. Existe um monte de pessoas lá aptas a fazerem isso para que vocês sirvam a elas. E nós estamos aqui lá dormindo. Quando você despertar, você diz, não, eu sei o que é que eu tenho a buscar. Aí você vai buscar a dor, o sofrimento. Vai chegar um momento que você vai estar cansada dessa vida, ou nessa ou em qualquer outra ressoma. Quando esse momento chegar, algo começa a mexer nas suas entranhas, você começa a ter um incômodo e um desconforto muito grande, e nesse incômodo e nesse desconforto você começa a sua busca. Aí você começa a busca da sua consciência. Aí você sabe que a porcaria desse mundo com o que ele tem aí fora, que pode ser até bom, já não serve mais, já não satisfaz mais aos desejos, nem às suas identificações. Existe uma falta muito grande de algo que você vai querer mergulhar muito grande dentro de si, e aí você vai em busca da sua consciência. Aí você começa a descobrir o que é esse processo. Mas dentro desse mundo tem como se achar? Tem, óbvio, porque na realidade não é dentro do mundo. O único mundo que você tem que buscar é o seu mundo. Por que você se identifica com o mundo lá fora? Você precisa de meios para isso, estudos, claro, com certeza. Pessoas, mesmo que você está num mundo ilusório, com certeza. Você precisa de alguma coisa que te ajude a sair desse mundo. Você vai precisar de alguém que tenha uma psicodinâmica reativa que esteja perto de você para fazer isso. Então, por exemplo, se você estivesse perto de um Jesus, perto de um Buda, perto de um Sai Baba, um Yogananda, eles iriam na psicodinâmica deles reativa. Tem isso. Você, ao entrar em contato com ele, eles vão estimular isso em você, porque ele é um ser lúcido, que está despertando. E ele vai poder despertar isso em você. Tá certo? Então, nesse processo de despertar, você vai acordar e vai começar a correr atrás disso. Ele vai estimular algo em você. Agora, mas Jota, Jesus não está aqui, Buda não existe, Yogananda já morreu, não sei o que, seja lá quem for. Existem umas consciências chamadas serenões, que é o top model, tá certo? Bem ascensional do nosso processo evolutivo, que a conscienciologia coloca, que eles são anonimatos e que a influência deles abarca muitas vezes continentes. Então você está aqui bem pertinho de uma que mora aqui no Rio Grande do Norte. Ninguém identifica, mas ela está aqui. A frequência dela está aqui em nós. Se você tiver ressonância para isso, essa frequência dela bate em você, lhe estimula e você começa a buscar essas coisas. Porque nunca, tá certo? Nunca deixou-se de ter esses seres nesse processo evolutivo para nos despertar, que não tivesse nessa psicodinâmica estimulando aqueles que estão querendo acordar. Nunca. Então você vai ter. Então essa busca e essa necessidade vai surgir do seu íntimo. Aí você começa a buscar e você encontra um ali, porque são raros. Aí daqui a pouco você encontra outro lá perdidinho. E essas pessoas são distantes, mas elas vão se comunicando e se encontrando. E começa a buscar esse caminho, nesse diálogo. Aqui nós poderíamos dizer que seria um ponto talvez desse, de pessoas que estão tentando, como eu disse, um dormindo, mas um catecando o outro nos seus sonhos, para ver se desperta para alguma coisa. Né? Óbvio que com estímulos de outros, no processo de consciência extrafísica, que estivessem nesse processo também acelerando isso sobre nós. Então é assim que nós vamos. E aí nós vamos. Agora, nesse processo de despertar, poucos despertam. Muitas vezes somente um se ilumina nesse caminho, para que a humanidade vá crescendo. E nós vamos buscando isso. Agora é necessário ter isso aqui, planejar o processo evolutivo. Ele não é levado ao léu. Como o povo diz, deixa a vida me levar. Não. Você tem que planejar. Você tem que ter prioridade. Se você não tem prioridade, para onde você vai? Então tem que saber o que quer.
E não é tão fácil assim. Porque hora você quer, hora você dorme, hora você tem aquele sonho semi-lúcido, hora você cai lá nos pesadelos, e vivemos assim. Então é bom aproveitar esses momentos. E ter algumas pessoas próximas é importante. Porque na hora que você está lá no pesadelo, alguém catuca, você volta a ter um sonhozinho lúcido. Né? Na hora que o outro dorme, você catuca. Então essa experiência de grupo, no nosso contexto social, serve para isso. Essas violências e tudo mais é para despertar a gente. Por que existe tanta violência hoje? Porque tem uma falta de sentimento imenso nosso de amor. Mas se nós não aprendemos mais a amar, só aprendemos pelo sofrimento, então deixa sofrer mais para ver se no estado extremo da coisa desperta alguma coisa em nós. Não é assim? Nós só corremos para ajudar os outros quando tem uma seca, quando tem uma enchente, quando tem uma moto, quando tem uma catástrofe. Aí a gente se torna bom? Não precisaria disso. Né? Vamos mais? Quem quer dessomar mais aí? Se prepare, todo mundo vai, viu? Falando sobre a carne. Se eu não for para o dessoma para o enterro de vocês, pode saber que eu vou pensar em vocês. Padre Duval uma vez deu uma palestra aqui falando sobre a carne, né? Aí ele disse, carne é cadáver. Olha aquilo aí, mexeu aqui em mim, machucou. Eu disse, vixe, moça, e agora para olhar para uma carne e comer? Aí eu me encontrei com ele depois na rua, né, no comércio. Ele disse, mas Padre Duval, olha, por sua causa agora, quando eu vou almoçar, estou comendo muito menos carne. Porque eu não aguento, quando o senhor disse assim, ó, com a ênfase, carne é cadáver, eu nem me lembrava disso. Aí ele disse, não é bom não? Aí foi quando eu caí na real, sabe? Eu digo, eu já não comi muita carne, né? Diminuí assim. Foi diminuindo no processo. Diminuí, não eliminei totalmente não, mas aí ele riu muito, ele disse, não é bom não pra você? Eu disse, realmente o senhor não fez mal não, viu? Mas eu me lembro daquela palestra, vixe, Maria, o pessoal ficou doidinho aqui. Gente que gosta de rodízio. E aí, quem tem mais aí? Ninguém tem mais dúvida não? Está todo mundo preparado aí? As consequências do suicídio. Eita. As consequências do suicídio, elas são variadas ao infinito também. São casos complexos. Eu vou falar só de coisas que talvez as pessoas até às vezes se surpreendam, né? Por você ser suicida, não quer dizer que você vá para nenhuma região ruim, não. Você pode ser suicida e estar numa região muito boa, pelo seu processo de experiência. Você pode ser um suicida e realmente sofrer as consequências. Tudo isso dependerá de como você praticou o seu suicídio. Na realidade, é uma relação consigo mesmo bem mais profunda, na qual muita da cultura, da tradição sofre N influências. A forma de prática do próprio suicídio, se é com... Geralmente, aí vamos pegar o Oriente e o Ocidente, né? No aspecto do Ocidente, o que é que acontece? As pessoas, quando elas cometem isso, elas estão fugindo de si mesmas. Elas não têm força suficiente, é incrível, né, para enfrentar um problema. E, ao mesmo tempo, ela tem um assédio e uma força muito grande para cometer o processo do suicídio. Nesse caso, é aquilo que eu disse a vocês. A pessoa está fugindo de si. Como é que você acha que no processo da dessoma dela, ao chegar do outro lado, defrontando-se com aquele problema o qual ela estava fugindo, que ela agora vai se deparar cara a cara, totalmente desnuda, sem ter como negar mais para si mesma aquilo, como é que ela vai estar? Óbvio que ela poderá estar num baita inferno, né, nesse processo. Mas também existem suicidas que vão estar numa boa, numa legal, tá certo? Que esse processo vai ser mínimo. O rompimento, óbvio, do tempo e dos próprios corpos vão sofrer seus desligamentos e aí vão ter suas variedades nesse período, e dependendo de como ela lide com isso, ela pode sair realmente tranquila, mas vai arcar com as consequências desse ato dela, tá? De fuga. Por quê? Ao você cometer um suicídio, você está automaticamente dentro de uma cadeia de circunstâncias, tá certo? Do sistema, que você irá seria uma peça importante da qual você tirou. É como se você pegasse um relógio, está lá todas as engrenagens, e você tira um parafuso dele, e aquele parafuso é central. Pô, o relógio se desmantela, a hora não passa mais, você perdeu o relógio. Então, dentro do processo da complexidade do suicídio está isso. Por quê? Na relação sua com outras pessoas, você iria aprender e os outros iriam aprender com você. Outros iriam depender de você. Você iria auxiliá-los dentro do processo da aprendizagem. Você ia ser aquela pessoa que ia arrumar um emprego para o outro, que ia ajudar o outro a compreender o outro, que ia intervir. Se você sai do cenário, faltou o ator. Faltou quem iria promover essas coisas. Óbvio que o extrafísico reestrutura os processos
e a coisa continua. Mas você era importante, você assumiu aquela responsabilidade, então faltou você, e você vai ter que arcar com essas consequências. No Oriente, existem alguns monges e outros que buscam o seu processo de iluminação através do suicídio. Eles vão lá, se recolhem, param e saem do corpo. Aí diz, isso não pode dizer que é suicídio. Eu não sei, estão lá minhas dúvidas. Sabe? Assim eu considero, por isso eu estou falando para vocês, mas cada um aqui pode tirar sua própria conclusão, desde que você se recolhe na intenção do processo da sua dessoma e utiliza dos meios que você sabe utilizá-los para promovê-la, para mim é suicídio. Entretanto, existe uma coisa, ele está buscando o divino. E aí a consciência e a forma de conteúdo que ele traz isso em si é totalmente diferente. E logo ele não sofre nada do que nós aqui do Ocidente sofremos. Ele vai lá para o sétimo céu dele e a gente desce ao sétimo inferno nosso. E no caso do homem bom, que é uma cultura, que é uma religião, mas ele está fazendo assim, aos nossos olhos é uma coisa errada. Mas para ele nasceu naquilo aí. Olha, a vida no processo da dessoma, ela tem várias medidas. Ela mede muito diferente cada pessoa. Ela mede muito diferente cada ato. Cada pessoa é uma pessoa. E o ato feito por você, por mim, por ele ou por qualquer outro aqui, pode ser o mesmo ato, vai ser medido e pesado diferentemente. Por quê? Quem vai medir e quem vai pesar isso? Quem vai ser o juiz disso? É as nossas consciências. Só eu sei porque eu fiz aquele meu ato. Só você sabe porque você fez o seu ato. Só ele vai saber porque ele fez o ato dele. Essas coisas, que é o mais íntimo da nossa consciência, é o que pesa na hora que vai ser analisado esses processos. Porque não existe um juiz para julgar essas coisas. Existe a nossa consciência. Então, na realidade, no fundo, qual é a tua intenção naquele ato? O que foi ali que existiu? Se for para servir ao seu Deus, pois é. Lá, então pode ser sim. Você pode, com essa filosofia, com essa teoria, simplesmente achar que aquilo é adequado e Allah está lá muito bem para lhe salvar. Você não está seguindo a ele. Aí eu vou lá, católico, faço isso com todo o pecado que o catolicismo me joga nas costas, eu estou lascado, vou lá para o inferno. Estou culpado. Então é infinitamente variável. Por isso não dá para nós, consciências intrafísicas, apontarmos os defeitos dos outros. Não dá. Porque cada um tem a sua própria experiência, seu próprio aprendizado, e somente o ponto de continuidade nosso, porque é um ponto de continuidade, a nossa dessoma, faz um processo de síntese da conclusão da nossa própria consciência. Aí sim, nessa síntese dessa conclusão, nós temos a nossa continuidade. Mas não dá para dizer, você é culpada, você está fazendo isso, você é ruim, você é isso. Não. Muitas vezes o seu ato de violência é um desenvolvimento da sua força de vontade. E aí, quem sou eu para dizer que você é violenta quando você está simplesmente praticando o desenvolvimento da sua vontade? Seu apego pode ser o desenvolvimento do seu grande sentimento de amor pela humanidade. Mas começa com você, com um filho, com um apego. Que depois isso pode ser estendido, ampliado, compreendido. Você pode passar a olhar outras crianças e outras pessoas com esse sentimento. E isso vai ampliando dentro do processo. Agora também pode ser um baita egoísmo imenso, mas só você sabe, não sou eu que vou poder dizer isso. Ou autocorrupção. Ou autocorrupção também. Então assim, é infinito o processo, não dá para dizer. Cada ato é um ato, cada consciência é uma consciência. E no processo de dessoma, cada dessoma tem a sua própria balança para ser pesada e medida. Então ninguém pode dizer, fulano morreu, ou dessomou e está muito bem, ou está muito mal. Só ele, com a consciência dele, naquele momento vai dizer. Alguma coisa a mais, ainda temos 12 minutos. Pode falar. Não, eu diria que eu sou semi-leigo em relação a esses assuntos. A gente está há pouco tempo, teve contato com o estudo da consciência. Então, vindo do meu ceticismo natural, eu acho muito legal, muito interessante que tu desse uma posição geográfica do nosso lar, acima do Rio de Janeiro,
Eu brincando lá contigo, né? Onde é que eu encontro esse mapa que eu posso localizar os outros para já, né? Chegar perto lá. Pra ver, né? O que acontece. Que é uma coisa que soa estranho, né? Numa mente como a minha, que é uma mente, né, semileiga, como eu estou te falando. O meu ceticismo, ele nessa hora, ele dá uma escapada, né? Como é que mapear um local, né? Saber como a pessoa está no extrafísico, se ela está bem, não está bem. Quem viu isso? Onde se tirou isso? Sei que existem estudos, pessoas que tiveram projeções, etc. Mas é muito difícil a gente aceitar, acreditar. E eu agradeço, eu agradeço a sua falta de crença, tá certo? E o seu processo, faça isso mesmo, não acredite no que eu estou falando, não. Vá atrás e faça o seu processo. Quando você chega lá, você me diz, aliás, diz a mim não, diz a você mesmo, era verdade ou não. A mim você não precisa dizer, porque aí eu já tenho minhas próprias convicções, meus próprios processos. Mas faça isso mesmo, não acredite não. Tá certo? Seja quem esteja aqui, qualquer um, em qualquer outro canto que você vá do processo, escutar qualquer outra palestra, eu não acredito no outro não. Existem bilhões de pessoas sendo um monte de teorizadores, querendo dizer ao povo que sabe sem saber, querendo impor ao povo que não vivem e que quando vive se estrepa tudinho, tá certo? Então não faça isso mesmo não, entregue sua vida a ninguém não. Tenha o domínio disso, continue com sua descrença. Agora, o que eu posso dizer a você é o seguinte, quem mapeou isso foi a Egorina, é uma médium, tá certo? Ela mapeou no livro dela lá. Quem relata que fica sobre o Rio de Janeiro é André Luiz, na psicografia através de Chico Xavier, no livro Nosso Lar. Né? Então, é só estudo. Só quem pode ir para lá são os cariocas. Olha, eu não sei se só quem pode ir para lá é os carioca, não. Mas é uma grande probabilidade. Eu vou ficar na Paraíba. Pronto, coisa boa. Coisa boa. Alguma pergunta mais da Dessoma? Alguma pergunta mais sobre Dessoma? Alguém mais aí tem alguma dúvida? Eu não acredito em... Eu também não. Não. Assim, deixa eu te falar. Que exista, você falar fulano de tal, que coisa mapeou isso aqui. Eu, na minha concepção, acredito que exista um lugar único, que não exista um lugar separado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, sei lá onde for, na Paraíba, não importa. É um lugar único do qual algumas pessoas vão, para mim é assim, pro bem ou pro mal. Se você evoluiu, cresceu, você iria pro bem até crescer mais. Se você não evoluiu, ficou ali, você iria pro mal, que lá no nosso lado dizia que era o grau. Certo. Então você fica lá. Você fica lá até você. Agora, o que é que você define de bem e mal para você? Não, bem mal eu digo assim, porque eu acho que uma pessoa que é muito ruim, O que é muito ruim para você? uma pessoa que mata, que faz um monte de treco aí que você escuta aí que... E se essa pessoa que mata, ela serve e tem utilidade no processo de aprendizado, ela é ruim? Como é que é? Se uma pessoa que mata, ela serve e tem utilidade dentro do seu processo, ela pode ser considerada ruim? Eu acho assim, eu acredito o seguinte, se você aqui, nessa terra, você só faz coisa ruim, você só faz o mal, você só prejudica o outro, você não pode sair daqui e ficar tudo bem, porra. Você tem que aprender a fazer alguma coisa e pagar. Mas, pô, se o cara que tá lá, tu tem que desenvolver tua vontade, tu não tem ninguém, só tem gente que te ajuda. Como é que tu vai desenvolver isso se não tem ninguém para ser obstáculo? Mas se ele esteve aqui, não teve ninguém para desenvolver, ele vai chegar lá, ele vai ficar num lugar que vai achar alguém que possa ajudá-lo a se desenvolver. Ele não pode ficar eternamente. Certo, Eu tudo bem. penso assim. Não vou quebrar e você tem que continuar pensando assim e vá deixando a coisa mais complexa, no sentido de que, ó, nem tudo que a gente observa na realidade tem a visão que nós temos do processo, tá? Óbvio, isso é uma visão que a gente vai ter sempre pessoal, é a nossa lente de uso. Porque, veja só, vamos supor que você vai casar ou vai viajar para um local muito bom que você queira. E de repente, a viagem está lá marcada, alguém chega e te atrapalha e você não vai. Primeiro momento, o que é que você vai ter de impressão?
Pô, essa pessoa foi muito ruim, foi muito sacana, me atrapalhou, não consegui pegar meu voo, ia fazer minhas coisas, estava planejada já há um ano, não sei o quê. Mas você descobre em poucos instantes que aquele avião que você ia caiu. A visão já mudou dessa pessoa, né? Poxa, essa pessoa foi meu anjo da guarda. Ela chegou aqui, olha, me atrapalhou, me protegeu. Deus não queria que eu fosse. Não é isso que você vai fazer? Então, os fatos na vida, muitas vezes, eles são complexos. E para que nós possamos experienciá-los, vivê-los e amadurecê-los, muitas vezes a gente não compreende. Sofre com eles um bom tempo, para que a gente possa depois compreender alguns benefícios desses fatos. Desde o desenvolvimento da nossa própria força de vontade, a compreensão de uma complexidade que o fato pode trazer de aprendizado para você, de conteúdo para você, tá? Que pode trazer um crescimento para você dentro desse aspecto. E que não é tão comum você conseguir observar isso no dia a dia, quando as coisas estão muito calmas. É necessário, às vezes, um tumulto no mar, para que você possa observar que existe maré alta e que as coisas podem tumultuar no aprendizado. Mas você só vai garantir que você realmente aprendeu, que aquele conteúdo foi apreendido, quando você, na realidade, passar por esse processo. Aí as coisas começam a mudar, a visão começa a mudar, a compreensão começa a mudar dos processos. Mas até então, a nossa visão dentro do nosso contexto geral, né, que a gente pode ter social, nos leva a essas conclusões mesmo. Bem é quem está ajudando, é quem não atrapalha, é quem dá a mão, é quem faz a caridade. Esses são os bons. Ruins são aqueles que estão matando, sabe, que estão aí vendendo droga, que estão aí fazendo N desgraças. Mas que na realidade, se nós voltarmos dentro do processo para nós vamos pensar, e o que é que eu fiz para que o outro que está lá fazendo isso, ele não estivesse fazendo? Porque quantos estão lá que estão matando, tá certo? Que tiveram ainda a dignidade de pedir por um prato de comida, por um abrigo, por um aconchego de um amor, por alguém que simplesmente ouvisse o choro que ele chorava naquele momento de dor, e que não teve ninguém, e que a dita sociedade que diz que quer ter cuidado, que quer ter paz, que quer ter igualdade, virou as costas para ele. Eu sou responsável por isso, você é responsável por isso. Então aquele que me tira a vida na realidade, eu também devo a ele. Eu tirei a vida dele de alguma forma, seja no sentimento, seja na oportunidade, seja na cooperação que eu poderia ter dado para que ele pudesse ter outra vida. Agora, isso é uma coisa complexa para se compreender, que nem todo mundo vai compreender. Que na realidade, só se você pensar sobre a vida e sobre o processo da sua própria consciência dentro do determinismo da evolução, você poderá chegar a desfrutar de alguma compreensão dessa. Porque não é fácil. Só quando nos atinge pessoalmente. Só quando atinge bem fundo a nossa consciência. E isso incomoda. E isso faz o que eu disse a ela. Dá um incômodo bem grande. Você cria algumas revoltas, se conhece. Depois essas coisas podem passar e você pode compreender outras coisas. Mas até então, fica difícil. Uma coisa que pelo menos assim, eu sei teoricamente, faz sentido para mim teoricamente. Essa questão, por exemplo, do umbral, vamos pensar, como os espiritistas falam, um umbral, um ambiente como o nosso lar. Uma coisa que a gente estudando aqui no projeto é que o que nos prende ao umbral é apego e culpa. Então, assim, independente de eu parecer ser uma pessoa boa ou não, ou parecer uma pessoa boa ou não, mal ou não, o que me deixa lá por mais ou menos tempo é apego ou culpa. É apego pelas coisas que eu tinha, seja bens materiais, sejam pessoas, seja uma droga, e a culpa por alguma coisa. Então, isso me prende lá. E pensando em tentar dar um sentido para a resposta da camisa dela, assim, essa questão de localização eu entendo tudo isso que a gente tem aqui, como grupo karma. Então eu vou para um lugar onde está o grupo karma. Então, seria muito amplo pensar que eu vou ter acesso a tudo e todos. Eu vou para um lugar dos meus afins. Como a gente aqui nasce, que família é essa? Que contexto é esse? Que eu nem percebo, eu nem me identifico, mas além de me sentido, eu posso ir para um lugar que parece até que eu sou muito afim, ou de repente não sou, mas ali tem um sentido de eu estar naquele ambiente. Com certeza. Isso que, para mim, é um raciocínio. Com certeza. Dá para compreender mais ou menos o que ela falou, Lu?
Dá para Não, entender? eu entendo, até concordo também em termos desse negócio do grau de ser culpa, de ser apego, de ser aquilo. Como também é aquilo que você falou, a pessoa boazinha vai para isso, não, que nem sempre boazinha é tão boazinha assim. Às vezes ela tem interesse em alguma outra coisa, ela está fazendo ali, está ajudando, mas o interesse dela, então para mim já não é uma pessoa boa. Eu acho que você tem que fazer uma coisa por vontade, por amor, não por interesse em alguma coisa do que eu vou ganhar, do que eu vou ter. Então aí para mim já não é uma coisa boa. Eu penso assim, entendeu? Certo. E só complementando o que a Kaline colocou ali, nós nos encontramos nessas regiões extrafísicas por uma questão de frequência, como coloquei, né? Só relembrando. Então, se você vibra em 7, você vai encontrar várias consciências no extrafísico que estão naquela mesma faixa de frequência de 7. Se o outro vibra em 3, vai estar em 3. Então, não adianta você pegar quem vibra em 3 e colocar em 7, que ele vai estar mal, ele não vai estar bem. Se você pegar quem está em 7 e descer ele para 3, ele talvez também não esteja bem se ele não tiver adaptabilidade. Mas geralmente quem pode mais, pode menos. Difícil é alguém pode menos, pois é, chega lá. Não se adapta melhor, mas ele tem uma adaptação legal que dá para conviver naquele meio e fluir, tá? Dentro do processo. É a mesma coisa você pensar hoje um serenão aqui, ressomado, né, dentro desse veículo físico, quando ele não precisa mais ressomar. Ou seja, ele está fazendo uma renúncia imensa e um sacrifício imenso por todos nós. Aqueles que estão querendo buscar o despertar. Então ele está fazendo esse sacrifício por nós. Ele está evitando N catástrofe nas nossas regiões com o processo energético dele, porque ele influi sobre tudo isso. Então assim, e é um sacrifício imenso que essa consciência está fazendo, que não precisaria mais estar ressomada aqui, mas está tentando o quê? Acordar nós que somos crianças. Sabe? Tentando dizer, acorda, eu estou aqui, vê lá, né? O Yogananda dizia que ele estava lúcido e a diferença nossa para ele, né, é que ele estava lúcido e nós não. E que ele tentou e nós não. Então vamos fazer as nossas tentativas. Vamos buscar a nossa lucidez, vamos buscar esse despertar, vamos buscar esse acordar. Senão vamos continuar sempre. E realmente a pessoa diz, mas eu não quero nascer de novo. Faça alguma coisa. O que é que você está fazendo para não nascer de novo? Está cometendo os mesmos erros diariamente? Né? Então fica difícil nesse processo. Se você repete os mesmos erros durante 40, 70 anos da vida, você nem aprendeu nenhuma. Aí está querendo dizer que não vem mais? Vai voltar sim, vai ter um processo de reaprendizado. Porque todas as leis, na realidade, elas são educativas. Sendo educativas, elas são liberação. Elas nos libertam, elas não nos retêm, elas não nos prendem. Mas nossa ignorância delas e os nossos erros nos retêm nesse processo. Alguém mais? Não, todo mundo satisfeito, todo mundo já pode dessomar bem, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, todo mundo dessoma bem aqui. Bom, antecipadamente, tá certo? Boa dessoma para todos vocês. Eu não quero me levar, né? Dessomem bem, relaxem. Olha, vistam o caixão antes, viu? Para ver se cabe dentro, para não ter problema, aí o que está cabe livre. Tem que ver qual é o mais bonito. Você não vai escolher a roupa melhor, porque você não vai ver o melhor caixão. Pois é. Então veja só, para os que é assim, tá certo, agem dessa forma, eu sugiro que repense novamente, né, esse processo, a nossa palestra e o que falta ler, para pelo menos dessomar melhor, porque está difícil dessomar desse jeito. Pessoal, olha, nós teremos Segunda-feira nós teremos, né, com a Sinara Correia, que aqui se encontra, a continuidade do estudo dela, que é um estudo que não é gravado, tá? É uma continuidade do trabalho falando sobre programação existencial, que ela vem durante todo esse ano falando e gradativamente aprofundando, fazendo com que aquelas pessoas que estão comparecendo possam chegar a alguma conclusão, que seria o grande objetivo, eu acredito, do processo de estudo que ela vem realizando com as pessoas. Mas que não empata de você, se não veio ainda, vir e entrar dentro desse processo de aprendizado, saber o que é programação existencial. Então, segunda-feira, no mesmo horário, tá? Ela estará aqui. Se você comparecer, venha ver o que é programação existencial, quais os sinais, pré-sinais e como desenvolver. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Essas palmas elas somam para